E nessa semana, o Jornal do Almoço convida você para uma conversa muito importante sobre um tema que tem feito parte da vida de um número cada vez maior de famílias, a ansiedade infantil. Hoje, no segundo episódio dessa série especial, você vai conhecer quais são os primeiros sintomas, quando os pais devem buscar ajuda profissional e por que o uso excessivo de telas pode aumentar ainda mais esse problema. Um menino muito detalhista e atento a tudo. O Johan tem 13 anos e adora andar de roller com a mãe. A sintonia dos dois sobre as rodinhas chama a atenção, mas o excesso de cuidado que o garoto tem com tudo que está ao seu redor acendeu um alerta. Ele sempre foi um pouquinho mais ansioso que as outras crianças, mas assim, parecia um negócio engraçadinho, né? Como ele é preocupado com as coisas, assim. É raro a criança que sabe desde bem pequena que matéria que tem, porque às vezes assim, na pré-escola não é um dia tão exato, né? Que tem educação física, que tem artes. O diagnóstico de ansiedade veio há 2 anos. Antes disso, o Johan fazia acompanhamento psicológico para hiperatividade. É que em crianças, os sintomas podem se confundir com outras condições, já que elas ainda não conseguem expressar muito bem o que sentem. As crianças, elas tendem a trazer isso para o corpo delas. Então a criança está na escola e está ansiosa, ela acaba tendo um pouco de falta de ar, dor de barriga, dor de cabeça, e não vai relatar aos pais exatamente aquela emoção, muitas vezes não sabe nomear a emoção, né? Você tem que ficar atento, mas não é na primeira vez. A gente deixa um tempo até para ver se a criança mesmo consegue se autorregular e voltar a ter o comportamento que tinha antes. Agora não, faz semanas, né, que a criança está apresentando dor de barriga, que a criança está apresentando dores de cabeça, né, então sintomas físicos. Foram sintomas como esses que o Johan sentiu durante um evento de cultura pop que tinha sonhado em participar. Eu tava doidinho para ver, daí eu meio que fiquei ansioso com muitas coisas, muita gente ao redor e eu meio que acabou, eu pifei. Na hora eu só comecei a ficar com dor de cabeça, eu não prestava atenção em nada, era só... Queria sair dali. Queria sair, não aguentava mais, mesmo que eu queria muito ficar ali, tipo, uma parte de mim dizia, eu quero ficar, e outra, meu Deus, não aguento mais. Vários fatores podem desencadear o transtorno de ansiedade em crianças e adolescentes. Um deles está aqui, na palma da nossa mão. Os celulares, com todos os seus estímulos, possibilidades e a vida perfeita retratada nas redes sociais, por exemplo, podem desencadear nos mais jovens sentimentos que em outros tempos só seriam experimentados na vida adulta. Existe hoje uma necessidade de satisfação mais rápida, né? Ao mesmo tempo a gente está vivendo uma fase de excesso de estímulos e uma autocobrança a partir desses estímulos, assim, né? A gente tem modelos muito perfeitos aparecendo, né? Nas telas, nas redes sociais, e aí a gente, dependendo de como a gente lida com isso, a gente traz isso para a nossa autocobrança, buscando um perfeccionismo. Um estudo feito por essa pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que crianças e pré-adolescentes expostos a telas podem ter maior chance de desenvolver o transtorno de ansiedade. Ela analisou dados de mais de 250 mil crianças em 24 países. São números alarmantes, né? Entre mais de 70% e 80% de ansiedade, de depressão entre crianças e adolescentes, isso associando isso a tempo de tela. Né? Então, crianças que tiveram até 2 horas de tempo de tela por dia não desenvolviam scores mais altos de ansiedade e depressão. Aquelas crianças que passavam mais tempo, à medida que o tempo avançava, então foi dose dependente, né? À medida que o tempo avançava, a gente tinha mais tempo que a criança ficava envolvida com os dispositivos, mais scores de ansiedade e depressão elas apresentavam. A Organização Mundial da Saúde orienta que crianças menores de 2 anos não devem ter contato com as telas.
A Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que dos 2 até os 5 anos, o limite é de 1 hora por dia. Dos 6 aos 10, 2 horas por dia. E dos 11 até os 18 anos, no máximo, 3 horas por dia. Quando a gente tirar aquele celular dela, ela vai achar tudo muito lento, tudo muito sem estímulo, sem aquelas coisas salientes. Aí ela começa lá na escola. A sala de aula, ela não é aquela coisa rápida das telas, não tem um monte de estímulo saliente, ela tem que ficar sentada. Ela tem que ter um tempo de atenção focada, concentrada, de 30 a 40 minutos em cada aula. Né? E ela não consegue ficar 30 segundos, porque ela mexe, muda e faz. O uso de telas, você está o tempo todo recebendo informação e não tendo a possibilidade de pensar sobre, porque você nunca para, você sempre está recebendo, isso não te permite ter um olhar para as próprias emoções, para o próprio jeito de se lidar com o que recebe. Agora, no momento que a criança entra num carro e já é se dado o celular para ela não chorar, porque é chato, não se dá a possibilidade dela entender o que ela está vivendo, entender o que é aquele sentimento, por que eu estou me sentindo assim, o que é isso, né? Ah, não, tá aqui, ah, então tá, é prazer puro, certo? Então, isso de tela, de internet, de celular, isso tudo não está possibilitando a gente sentir. E aí isso gera ansiedade. Mas a ansiedade não está ligada apenas ao uso de telas logo cedo. O ambiente onde essa criança vive e até mesmo o DNA podem ser responsáveis pelas crises de ansiedade ainda na infância. O transtorno ansioso é um transtorno genético, então muitas vezes os pais apresentam ansiedade, né, em muitos casos, e aí você precisa do tratamento dos pais para que essa criança não conviva em um ambiente ansioso e ela também consiga melhorar. Então ela tem um exemplo ansioso dentro de casa, vai alimentando esse transtorno ansioso, apesar do tratamento psicoterápico e medicamentoso. Além de olhar com mais cuidado para a própria saúde mental, o apoio à criança que sofre com crises de ansiedade é fundamental para que ela consiga controlar e até mesmo superar o transtorno. Parte de cuidar dele é cuidar de mim também, né? Porque se eu não estiver cuidando, quando ele mais precisar de mim, eu também vou estar sobrecarregada e não vou conseguir lidar, né? Ser o suporte que ele precisa que eu seja. Só de chegar, abrir a porta, já me sinto melhor. Sabendo que ela vai estar ali, sabendo que ela vai poder me ajudar. Amanhã a gente vai mostrar a importância do diagnóstico precoce e os principais tratamentos no combate aos transtornos de ansiedade.